Quero ler juntamente com a igreja, que a igreja me participe. Versículo 14. Iremos ler do 14 ao versículo 29. Eu quero fazer uma participação também com a igreja, que a igreja também acompanha. Quem achou, diga amém. Amém. Eu leio o 14, a igreja leu o 15 e aí sucessivamente. Amém. O 14 eu lendo diz: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor dele grande multidão e alguns escribas que disputavam com ele a igreja. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou Jesus aos escribas: Que é que tu discutes com eles? E o da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe o meu filho, que tem o espírito mudo. E este onde quer que o apanha despedaça e o espuma e range os dentes, e vai defiando. E eu disse aos teus discípulos que expulsasse e não puderam. E ele respondeu e disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando sofrerei ainda? E trouxeram-lhe, e quando ele viu logo, o espírito agitou-o violentamente, e caindo endemoniado por terra, resolveu espumar. E perguntou para ele: Quanto tempo há de suceder isto? E ele disse: Desde a ânsia. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. Jesus disse: Se tu podes ser, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito imundo e surdo, eu não me ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, prendeu e perguntou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram a parte: Por que nós não podemos expulsar todos? E disse Jesus: Esta casta de demônio não pode sair coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Pai, Filho e Espírito Santo. Trindade Santa. Glória! Eis-me aqui. Aleluia! Usa-me. Toma, Deus do céu. Poder sentar. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Estamos diante de um texto que fala sobre uma família. Grande Deus! Uma família qual, quando nós começamos a meditar e a estudar, de um pai e de um filho. Desde já um parênteses. Porque bem sabemos a palavra de Deus, ela nos revela. Tudo aquilo que ela nos revela, temos que aplicar. E desde já quer aplicar. Existe uma família entre o pai e o filho, duas pessoas. Deus, ele conta com qualidade e não com quantidade. Oh, glória! Ele diz em sua palavra que onde estiver dois, É Deus! ele está presente. Glória! A gente vamos ver que essa família de um pai, essa família de um filho, a gente vê que o pai agora se encontra sofrendo por ver o seu filho dentro de sua casa, desorientado, perturbado, ao ver o seu filho atormentado. Por quê? Com uma casta de demônio. Quando a gente lê o versículo 29, peço à igreja que continue com a Bíblia aberta, seja uns irmãos liberar.
que é importante. A gente vai ver pai e mãe como sendo um culto hoje de família. Que Jesus disse: pai, mãe, esta casta não pode sair coisa alguma, senão com oração e com jejum. Jesus te trouxe aqui e fala através da minha boca e te pergunta: pai, mãe, estás orando? Estás jejuando? Estás se consagrando? Estás se santificando? Estás meditando na palavra de dia e de noite? E o mais importante, pai e mãe, estás sendo obediente a quem te chamou? Pois se tu estás sendo obediente a quem te chamou, a ordem desta noite é: entra dentro do teu quarto. Aleluia, glória. Fecha a tua porta. Joga o teu joelho e ora a Deus que está no céu. E Deus que está no céu, do alto do trono, olha para o teu quarto e vê você orando a Ele e se humilhando. E Ele vendo você orando e se humilhando, Ele vai te revelar as coisas ocultas que está dentro da tua casa. E quando Ele te revelar as coisas, aleluia, as coisas ocultas que está dentro do teu lar, tu vai sair agora com a visão dentro deste quarto, vai abrir a porta, vai ficar no meio da sala, vai abrir a boca e vai dizer: bomba cheia! Jesus já me mostrou em visão você aqui dentro do meu lar. Sai, pega tuas malas e bate retirada. Sai! E o açaí, a casa que se encontra com pessoas desorientadas, com pessoas perturbadas, com pessoas atormentadas por esta casca de demônio, vai haver agora nesta casa agora paz. Em nome de Jesus. Vai haver agora nesta casa união. Vai haver agora, aleluia, alegria como nunca teve. Vai haver agora amor dentro deste lar, rapaz. Em nome de Jesus. Mas infelizmente o amor de muitos pais, nem todos, e o amor de muitas mães, nem todas, estão esfriando. Isaías 49 e o 15 vai dizer: pode uma mulher, Deus fala uma mulher, e eu vou te explicar o sentido que Deus está falando de uma mulher. Aleluia, pode uma mulher esquecer tanto do teu filho que cria, que se não compadeça dele e do filho do seu ventre, mas ainda que esta esqueça, eu todavia, disse Deus, eu não me esquecerei de ti, rapaz. Deus fala mulher. E por que Deus fala mulher e não fala mãe? Eu acho que você ainda não entendeu. Eu quero que você entenda o porquê Deus fala de mulher, que ainda que ela esqueça um bebê que ela carrega 8 meses dentro do ventre, e quando nasce abandona. E Deus não fala de uma mãe. Por quê? Porque uma mulher que Deus fala, ela esquece do filho. Mas uma mãe, a que Deus não cita, mas que a gente lê e recebe a revelação da palavra, para muitos diz mãe, mas é uma mulher. A mãe não abandona. A mãe acolhe. A mãe abraça. A mãe é
sabe por quê? Eu não nasci numa barriga de uma mulher. Porque se eu nascesse na barriga de uma mulher, eu era abandonado. Porque o que eu vivia fazendo, esta mulher que dizia ser mãe me abandonava. Mas ela está ali, que é minha mãe. Aleluia. Que mediante a qualquer coisa que eu andei fazendo nessa terra, muitas mães que tinham seu filho, mas abandonava e dizia abandona, ele não vai mais viver, mas ela disse eu não abandono não, e Deus está conosco. Eu acredito, eu vou colher o meu filho, eu vou abraçar meu filho, tu vai sair dessas. E quantas vezes eu chegava em casa atormentado, Eita Deus! E amo através de uma caixa de demônio. desse jeito. Agora Deus me faz sentir o que minha mãe sentia quando eu chegava com essa caixa de perturbação dentro da minha casa. Ela dizia, meu filho, um dia vai sair dessa. Não desista do seu filho. Acredite nele. Confie. Jesus vai tirar ele dessa. Desse jeito. O texto nos ensina que os discípulos e os espíritos começam a discutir para saber quem estava com razão no fato de não ter expulsado o demônio do menino, que o atormentava desde a infância, o deixando mudo. Creio eu que o pai fez este menino naquela situação. Talvez até ele queria falar com o menino, tu vai sair dessa, essa dor vai passar. Mas o diabo tampava os ouvidos dele, era assim que ele fazia comigo. A cachaça era tão grande, a droga era tão grande, a condição era tão boa. Quando eu chegava em casa, minha mãe dizia, sai daquela mesa de bar, sai desta mal companhia. Mas eu não estava ouvindo, porque conselho de mãe é o mais certo desta vida. Porque eu já negligenciei e já quebrei a cara por não escutar. Ou escutar e aqui sair do outro lado do ouvido. E mais na frente de Deus, olhar e dizer que a voz de mãe, não a voz de mulher, é a minha voz. Mesmo assim, e O diabo atormentava tanto este menino, que talvez esse menino queria falar, dizer o que estava sentindo ao pai, mas ele tampava a boca do menino, e o menino não conseguia falar com o pai o que ele estava sentindo, porque o diabo o tampava a sua boca. eita Deus! Mas na minha vida foi diferente, o diabo abria a minha boca para humilhar a minha mãe, para humilhar a minha família, para que todos virassem as costas para mim. Ele fala assim, glória a Jesus. Aleluia! Agora posso sentir o peso na minha consciência, agora não, porque Deus me deixou a minha consciência. O diabo queria que eu ficasse, aleluia, dentro de um quarto depressivo. Ele chegava ao meu entendimento pensando eu que muitos estavam me abandonando, não. Eles estavam querendo ver meu bem. Porque eu tinha uma mãe, não tinha uma mulher, ainda que sejamos vemos que é uma mulher, mas a Bíblia que nós lemos, a qual Deus fala, que uma mulher abandona, mas uma mãe, ela não abandona. E quando agora esse demônio não começa, aleluia, a atormentar este menino, o demônio agora deixa ele agora mudo, deixa ele surdo, joga ele no chão violentamente, e frega ele para um lado do chão, fere ele para o outro lado do chão. Este menino tendo, aleluia, ao chão, ele agora começa, aleluia, endemoniado ao chão,
ranger os dentes. Logo após que este menino ranger os dentes no chão, endemoniado, este menino agora começa a espumar. E por muitas vezes ele caiu ao chão atormentado, por muitas vezes ele ser jogado e sacudido no chão do lado para o outro, e desde quando ele começa agora a desfiar e começa agora a ranger os dentes e espumar, logo em seguida Satanás não está satisfeito, levanta o menino e carrega ele para dentro do fogo. Assim, Jesus. Esse Era assim que ele estava fazendo na minha vida. Deu de bolinha para um lado e para o outro. Não foi fazer conselho, não. Conselho não teve, porque se conselho de mãe fosse bom, não se dava assim, é, assim. jogava este menino no fogo. O que ele queria fazer com a minha vida era se andar. Jesus me trouxe aqui, mãe. Jesus me trouxe aqui, pai. Jesus diz que Satanás disse: Jesus, permite-se andar com Pedro. Permite, Jesus. Às vezes Jesus permite, dependendo do alto da gravidade. E quantas vezes Jesus não deixou Satanás se andar com a minha vida por esta terra? Agora minha mãe orava, ainda ela não tem, ela não aceitava Jesus, mas mediante a fé Deus escutava e dizia: livra ela, Jesus, aonde quer que ela estiver, livra. E quantos livramentos eu tive, pastor? Aleluia, Jesus. Que é grato. Ainda que eu fui a minha mãe chorando, triste, porque as mães não criam filho para ser o que é hoje, para ser marginalão, para roubar não. Uma mãe cria Eita Deus. para ser gente, para ter família, Glória. para ser feliz. Eu creio que ela está ali, está com orgulho do que ela está vendo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mas Jesus faz assim. Agora veja a diferença de quem serve a Deus e ao mundo. É, desse jeito. Anteriormente eu bebia, anteriormente eu fazia coisas ilícitas, mas hoje Glória a Deus. antes eu me respeitava minha mãe, eu não tenho vergonha de dizer não, com estas castas de demônio, porque se eu tivesse consciente como muitas vezes eu tive, eu ainda conseguia abraçar minha mãe, mas abraçava tão assim, angustiado pelo que eu fazia, porque às vezes a caixa de demônio, ela não me fazia esquecer, dependendo do caso, da gravidade que você fazia, mas às vezes era safadeza. Eu sabia que tinha vergonha. Quando Satanás dá uma flecha dentro da sua mente e no seu coração, o sentimento de culpa para sair é difícil. É, desse jeito. Mas Deus teve misericórdia de mim. Amém, glória. Já cheguei dentro da sepultura, minha mãe está ali. Prova. Como assim? Estava na sala aonde há só cadáver. Este morreu. Abriu meus olhos e vi todos deitados com um pano em cima do umbigo para baixo. Gelado. Chamei um, chamei outro, mas não se acordaram, porque não estava dormindo, estava morto. E eu sem saber o que sair dali, porque estava fechado. Mas logo após chegou meu tio e o médico. Eu acho que vai reconhecer, esse morreu. Faz todos os procedimentos dele. Satanás levou, mas nesta noite eu vim aqui, aquilo que é para a morte, mãe, aquilo que é para a vida, aleluia, para a morte, pai. Hoje Jesus está cancelando o funeral e está dando vida. Jesus é vida, 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 é vida.
escribas estavam discutindo. Satanás estava fazendo de tudo para matar este menino. Que Satanás é estratégico, é não perder a oportunidade. E se tiver a oportunidade, ele só vai bagunçar. Mas se ele bagunçar, Jesus está chegando. Porque enquanto está confusão e a multidão, Jesus não está presente. Mas a Bíblia vai dizer, versículo 15: Aleluia! Jesus se aproxima. E Jesus, ao se aproximar, a multidão vê. E a multidão vê, a multidão se espanta. E a multidão vai se espantar. A multidão sauda a Jesus. Por que a multidão sauda a Jesus? Porque a multidão conhece aquele que deu a vida por você, mãe. Aquele que deu a vida por você, pai. Aquele que deu a vida por você, humanidade. Muitos olharam e se espantaram e saudaram a Jesus. Aquele que salva, aquele que liberta. Você pode adorar ele. Aquele que dá vida, aquele que vê quem está cego e dá visão, aquele que é mudo e faz ouvir, aquele que é leproso, põe as mãos e é purificado, aquele que está na marca faz se levantar e levar a sua marca e dizer não peques mais. Jesus está aqui dizendo: Lázaro, sai para fora. Em nome de Jesus. Glória a Deus. E vem Lázaro. Quando a multidão vai até Jesus, quer dizer que percebemos que a multidão agora deixa de dar atenção à confusão e à discussão sem razão dos escribas e fariseus, dos escribas e discípulos, para dar atenção a Jesus. E sabemos, meus irmãos, que quando Jesus dá uma missão a eu e você, temos que ir com as ferramentas corretas. Ferramenta de discussão não se resolve nada. Porque a briga não é carnal. A briga ali onde o menino estava endemoniado no chão, precisando de uma libertação, é espiritual. E uma pessoa que diz servo de Deus, discípulo de Deus, que vai para uma missão com as ferramentas erradas, passa um grande risco de morrer. Quando nós passamos a meditar, Jesus diz e pergunta aos escribas, porque assim o discípulo está com a missão para, aleluia, expulsar o demônio daquele menino, e o pai está esperando, porque o pai precisava ver e estava procurando socorro do seu filho para ver o liberto. Mas sempre temos escribas para querer tirar a atenção do discípulo a qual foi ordenado por Jesus. No meu nome, vocês vão expulsar demônio, vão fazer cego ver, vão fazer tudo ouvir, vão fazer, aleluia, aquilo que meu pai mandou eu fazer. Mas os discípulos se deixaram levar por mal conversa dos escribas. E Jesus pergunta qual é o motivo da briga, qual é o motivo da discussão. E eles ficam calados, a multidão fica calada, os discípulos ficam calados. E a gente vai ver que no versículo 17 sai o pai dentre a multidão desesperado, dizendo: Mestre, eu trouxe o meu filho, que tem um espírito mudo. O 18: e este onde quer que apanhe despedaça e espuma e rugidente, e vai desfiando, e disse eu ao teu discípulo que expulsasse, mas não puderam. Logo após o pai falar, Jesus abre a boca e diz: geração incrédula e perversa. Bem assim. Ferramenta errada para uma missão: discussão. É tão provável que um filho de Cefa, aleluia, 7 filhos de Cefa, o principal sacerdote, eles agora vão para uma missão espiritual. E qual é esta missão espiritual? A missão dos filhos de Cefa é expulsar um demônio de um homem. Eles estão, aleluia, mencionados por eles mesmos. Eles estão, aleluia,
irritação. Ele vê Paulo expulsando o demônio, achou bonito, e nem tudo que é bonito e brilha é ouro. E é bom, porque tudo que brilha às vezes é bom, mas é complicado. Às vezes a gente vê que é ouro e entra, mas é uma cilada. Porque é assim que o diabo está fazendo, pai e mãe. Armadilhas, as ciladas, e muitos estão caindo da armadilha e nas ciladas do Satanás. Mas hoje Jesus te trouxe aqui para dizer que hoje Ele quer o arco do forte na vida da tua família. Eles agora se reúnem e entram dentro de uma casa e diz: sai, em nome de Jesus. O diabo agora fica só observando ele. O diabo fica só observando os 7 filhos de Cefa. Olha para a cara dos 7 e ele sai. O outro sai e ele diz: sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Misericórdia, sai. Mas Satanás levantou este homem no chão, olhou para os 7 e disse: eu sei muito bem quem é Paulo. E sei muito bem o Jesus que Paulo prega. Paulo, quando ele fala, nos expulsa. Vocês quem são? É necessário ir para uma missão com a ferramenta certa. Vocês quem são? Aleluia. E se não for, não vai sair solto não. Se não for com as ferramentas certas, não vai sair solto. Satanás se levantou furioso e disse: vocês quem são? Pegou os 7, deram um cacete, a roupa ficou toda rasgada e saíram no meio da rua, todo quebrado. Irmã. Quem quer passar por vergonha aqui? Então vá, se prepare com a ferramenta certa. Porque os filhos de Cefa estavam usando o nome de Jesus em vão. E a Bíblia diz: não useis o meu nome, disse Jesus, em vão. E eles tentaram só não evitar como usar a ferramenta em vão. E não pode usar a ferramenta porque Jesus disse: esta casa de demônio só sai com jejum e oração. Mas o mais importante, oração e jejum fortalece a fé, nos fortalece, nos dá força e nos dá autoridade. Mas Satanás sai no nome de Jesus. Quando eu começo a estudar para encerrar, Jesus chega diante do Pai e diz: até quando está acontecendo isso aí? Você quer que vai ter um ponto final no que está se abrindo dentro do teu lar? Jesus está perguntando: até quando está acontecendo isso com este menino? Até quando está acontecendo essa perturbação e esse tormento e esta caixa de demônio dentro da tua casa? Até quando? Jesus te trouxe aqui, mãe. Jesus te trouxe aqui, pai. O quando a qual Jesus pergunta, chegou hoje o ponto final. A perturbação vai cair por terra na tua vida e na vida dos teus filhos. Até quando está acontecendo isso? Glória a Deus. Aleluia. E o pai disse: desde a infância que ele está assim, desta forma, veio buscando vários recursos para esta enfermidade, mas não tem esta enfermidade, não tem remédio para esta enfermidade. Psicologicamente não tem. Mas antes de este menino ser curado, tem 2 minutos. Primeiro, Jesus curou o pai. Porque tem que ver libertação tanto do filho como dos pais. Verdade. Você pode até ver que logo o pai do menino clamou com lágrimas no rosto. Ele já não estava aguentando mais a situação. Mas também ele não desistiu. Ele continuou, é tão provável que ele disse desde a infância que ele está agindo desta forma, Jesus. Mas o pai clamou dentro do coração a verdade, porque o bom é a verdade, o pai dizer: tem compaixão de nós, ajuda-nos. Aí Jesus olha para o coração, porque
Porque Jesus não olha para a aparência, Jesus olha para o coração. Jesus olha para a alma. E a alma deste pai não estava normal. A alma deste pai, a alma desta mãe gemia dia e noite e dia, sem saber o que fazer, sem saber o que comer, sem saber a quem recorrer. Por quê? Quando este pai se encontrava nesta situação, parece até que o céu cai na nossa cabeça, pastor. Aqueles que viviam sempre dentro da minha casa, parece que eu fechei a porta para eles que não venha mais. O povo se esquece, mas é assim. Deus, quando cada quer catar você e seu filho. É verdade. Teve libertação do filho, mas também teve a libertação do pai. Quando disse: Jesus, cura também a minha incredulidade. Aleluia. Vai haver libertação não dentro da tua casa, não só do teu filho, mas vai haver libertação por completo, porque Jesus é o Jesus quem vai dar libertação, não pela metade, faz libertação por completo. A tua mãe vai ser salva, o teu pai vai ser salvo, o teu irmão vai ser salvo, a tua irmã vai ser salva, o teu filho vai ser salvo, a tua esposa vai ser salvo, o teu esposo vai ser salvo, o teu neto vai ser salvo, o teu bisavô vai ser salvo, todos vão ser salvos, o vizinho vai ser salvo, a macumbeira vai ser salvo. É até hoje. Jesus disse: se tu crer, tu vai ver a glória de Deus. Jesus olha para o menino e diz: sai, espírito imundo desta vida e não volte mais. Olha, tem mais. Libertação por completo, não volte mais. É verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Não volte mais. Escute, dentro da minha casa, Satanás não vai voltar mais. Em nome de Jesus. Fica comigo, dentro da minha casa, Satanás não vai botar o pé mais. Pois ele botar o pé, Jesus vai torar os dedos dele. Se afasta da minha casa, Satanás. Moisés, reúne o povo. União, ferramenta própria para uma guerra. Glória. Glória a Deus. O que o discípulo não tinha. Que tem união não anda discutindo em meio ao problema. Qual é o motivo do problema? Porque eu canto mais? Porque eu tenho diploma? Anel de teologia? Certificado é isso? Isso vai te levar para o céu? Para tu estar discutindo? Se conforma ao que Deus te botou. Porque daí tem onde Deus te botou. Quando as nuvens raiar o Criador, quem vai te salvar? O diploma? É mesmo assim. O teu louvor bonito para tu botar nas redes sociais? É isso? Quem é discípulo de Deus não se importa com as coisas desta terra, mas se importa com aquilo que Deus nos dá. Se conforme. Moisés reúne o povo, Arão e os anciãos, mata o cordeiro. Vou encerrar hoje. Matando um cordeiro, a missão é: pega o sangue do cordeiro e põe nas portas das casas. Glória a Deus. E entrem para dentro das casas. Diga a ele, Moisés. Moisés agora criou uma curiosidade, mas Deus falava com Moisés. E muitos, como Arão e Miriam, se invejavam. Para Deus usar, não precisa ter 40 anos de crença. Para Deus usar, Ele usa até dentro da barriga, como usou João Batista. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Moisés, estás curioso? Eu vou dizer agora. Deus abre a boca e diz: o espírito da morte vai passar no Egito. Ordeno que o povo passe o sangue na porta dos umbrais. Porque quando o espírito da morte passar, ele não entrará dentro da tua casa. Ele passará por cima. E aonde não estiver o sangue, e quando o espírito da morte passar, entrará dentro das casas e matará todos os primogênitos de Faraó. E grande é o
ele ora muito. Eu vou te dizer uma coisa. Agora Deus orientou para ele ficar bem ciente. Porque se ele não fizesse isso, ele já fez. Eles iam pagar a consequência. Aí, aleluia, Jesus nos trouxe aqui, mãe, pai, não deixe de orar. Por quê? O espírito da morte ainda este ano vai pairar sobre este país. E através da tua oração, mãe, através da tua oração, pai, Jesus o Cordeiro e meu povo vai passar às 11h30 da noite, perto de passar o espírito da morte, ungindo a cada porta da tua casa através da tua oração, ungindo a janela, e se teu filho não estiver dentro, ungindo ele na mesa, talvez até de um bar, ungindo ele talvez vindo do trabalho, na moto, no carro, no ônibus, de bicicleta. E quando passar a destruição por este país, dentro da tua casa o espírito da morte não vai entrar. Aonde o teu filho estiver, não vai ser morto a livramento. Porque o Senhor te diz